Eu quero convidá-lo para olhar um texto na palavra de Deus, do livro de Esther. Esther é um livro pequenininho, 10 capítulos, muito pequeno, antes de Jó. Então, Salmos, retroceda, Jó, vai achar o livro de Esther. E esse texto, ele veio ao coração, capítulo 5, e eu quero que você olhe essa leitura, eu quero refletir, vamos refletir juntos. Amém? Vamos refletir juntos. Esther, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 9. Esther, capítulo 5, versículo 9. Bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. Esther, capítulo 5, versículo 9. Olha esse texto. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido e como o rei o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou a vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei, para outro banquete, né? Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele lhe disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá, alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Eu creio que é a palavra de Deus e você entende, compreende que é a palavra de Deus. Eu quero pegar essa passagem que eu acabei de ler e quero tirar daqui para a minha vida e para a tua vida. É algo que a gente precisa ter muito cuidado. O texto começou dizendo que naquele dia Amã saiu alegre e animado. Amã é um homem maligno, descendente de Amaleque, um homem completamente diabólico, vou chamá-lo assim. E ele era essa pessoa diabólica. Mas ele está alegre, ele está feliz. E por que ele está feliz? Porque ele acabou de passar por uma promoção. Ele foi promovido pelo rei a um status maior, a uma posição maior. E isso deixou ele feliz, porque agora ele vai ser um homem, um oficial, alguém muito importante naquele contexto palaciano. Ficou alegre, ficou feliz. Saiu da presença do rei, saiu soltando rojões de alegria. O texto diz que quando ele sai dali, e sai do palácio, do salão real, ele chega no átrio, e quando ele vai descer as escadarias daquele palácio, ali naquela escadaria tem um judeu chamado Mordecai. Havia uma ordem anterior que ele havia colocado, que todo mundo, quando passasse por ele, ou quando ele passasse, tinha que se curvar, render homenagem a ele. Porém, Mordecai é judeu, ele só se curva ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do trono, ao Yahvé, não se curva a ninguém. E Mordecai, quando ele passa, Mordecai fica lá na posição dele, sentado. Mordecai não... E todo mundo ali vai se curvando, porque afinal de contas, lá vem o grande Amã. E Mordecai está impávido colosso. Está sentado na posição que ele está, ele continua, ele só se curva a Deus. Amã olha aquela cena e olha o que diz a palavra aqui agora. Naquele dia, ele saiu alegre e animado, mas ficou furioso. Foi tomado por uma fúria ao encontrar Mordecai junto da porta do rei
e ver que ele não se levantava, nem tremia diante dele. Ele só treme diante de Deus, Mordecai. Versículo 10. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Esse homem maligno, ele conseguiu dominar aquela fúria, aquela ira. Ele olhou para Mordecai, a vontade dele era exterminá-lo, mas ele se conteve, porque tem muita gente, está muito público. Ele acabou de ser condecorado, promovido. Ele se conteve e ele foi para casa. Aí o texto diz assim, quando ele chega em casa, ele conta duas coisas. Primeiro que ele foi promovido, primeiro que ele está muito bem na fita, primeiro que ele foi muito honrado, ele agora é o cara do palácio. Agora ele é o cara. Abaixo do rei, chama-se Amã, ele é o cara. Ele conta a promoção, conta toda a vitória, aí faz essa observação. Meu problema é o Mordecai, o judeu. Esse homem me tira do sério, esse homem não me teme, não me honra, esse homem, ele é judeu, claro que não ia fazer isso. E ele conta para a mulher e para os amigos que Mordecai não o reverencia como ele gostaria de ser reverenciado. Agora eu vou ler esse versículo, 14. Então, Zeres, a mulher de Amã, e todos os seus amigos lhe disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura. Uma forca, nesse tempo, que não tem andaimes, que não tem plataformas, que não tem gruas, 22 metros de altura. É mais ou menos um prédio de quase 8 metros de altura. Um piso ao outro, 22 metros é quase um edifício de 8 metros de altura. Imagine o trabalho, imagine a engenharia desse tempo que foi pensada. Imagine os insumos, os materiais, para fazer uma torre de 22 metros de altura. A engenharia que foi elaborada para aquilo não tombar, aquilo não cair. Imagine como foi isso. A demanda, o custo, o trabalho para fazer esse negócio desse tamanho. Isso foi uma ideia, uma proposta de quem? Da mulher dele. A Bíblia diz que quem acha uma boa esposa, acha uma dádiva, um presente. Então aqui tem muito pano para manga. E vamos apenas pincelar alguma coisa. É um perigo casar com a pessoa errada. Porque a pessoa errada, ela propõe coisas completamente malucas e endemoniadas. Eu fico me perguntando, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de pensar, a gente fora da caixa, será que Zeres, a mulher de Amã, pensou assim, caramba, eu que mandei fazer a forca, a ideia foi minha. Porque quem foi enforcado lá foi o marido dela. E ela olhando assim, caramba, a ideia foi eu que mandei fazer a forca. Eu que mandei construir. Será que ela teve sentimento de remorso, arrependimento? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas a pergunta é, quando eu ou quando você chega em casa chateado por alguma coisa que aconteceu, um desconforto na rua, um mal-estar, uma injustiça no trabalho, sei lá, você chega chateado em casa. Será que a gente encontra em casa um antídoto divino para aplacar minha ira? Será que quando eu chego em casa chateado, e todos nós, nesse mundo teremos aflições, será que quando a gente chega em casa, a gente encontra um fósforo para incendiar mais, ou a gente encontra um extintor? A Bíblia diz que a palavra branda, ela aplaca o furor. Como isso é sério? Como isso é sério? A gente saiu, teve um dissabor qualquer, alguma coisa não deu certo, alguma coisa... todo mundo se chateia o dia todo por N motivações. Mas quando a gente chega em casa, o texto diz que quando ele chegou em casa, com aquela ira, com aquela raiva, a própria esposa diz, faz uma forca de 22. Então essa mulher é vingativa, essa mulher, acho que ela é mais maligna do que ele.
é mais maligna do que ele. Zeres é o contrário de uma outra esposa, chamada Abigail. E Abigail, quando a morte chegou para entrar naquela casa, ela falou, não mata ele não. Não mata ele não. Não mata ele não. Ela se coloca, não mata ele não. Não mata ele, não mata ele. Não vale nem a pena sujar a tua mão, ó rei. Não mata ele não. Então, olha que contraste. Olha que contraste. A minha oração hoje é que você valorize a tua casa. Aleluia. E que você peça a Deus, Deus, que a minha casa, ela seja uma casa que tenha extintores. Extintores que apagam o fogo do inferno. Que a minha casa não tenha mais gente para potencializar, para amplificar a morte. A proposta de Zeres. Vou repetir aqui para a gente orar. Então, Zeres, a mulher de Amã, disseram, e os amigos, manda fazer uma forca de 22 metros e enforque Mardoqueu. A própria mulher mandou construir o caixão. A própria esposa mandou construir o caixão. Mas o contrário também é verdade. Também tem esposo mandando fazer caixão para a mulher. O contrário também é verdade, né? Também é verdade. O contrário também é verdade quando tem esposo que não é capaz de dimensionar a dor da mulher. A Eucana, por exemplo, Eucana disse para Ana, por que você está chorando? Para com essa palhaçada. Eu sou melhor que 10 filhos. Ana chorava porque almejava a maternidade. Mas ele é indiferente, ele não sente aquilo. Para ele é apenas uma mulher que está chorando. Que Deus nos guarde nessa manhã. E que a minha oração, e que deve ser a tua oração, Senhor, que eu tenha em casa uma bombeira. E quando eu chegar chateado, alguém vai apagar a fúria. E que a esposa diga que eu tenho em casa um bombeiro. Que eu tenho em casa um bombeiro, que quando eu estiver pilhado em casa, ele chegou com bálsamo, ele chegou com alegria, ele chegou com paz. Você entendeu isso? Amém. Vamos orar? Já que eu falei de uma mulher que foi incendiária, quero convidar a esposa do pastor para fazer a oração. Vem cá, minha filha. Vem, obedece, é só orar aqui. Ora aqui. Você é uma bombeira de Deus, ora aí. Fica ao lado dela aqui. Pode orar. Tá aqui. Sim, Senhor. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Sim. Guarda-nos. Nos esconde. Amém, amém. Deus abençoe.